Olá, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Sua rotina diária passa por vários ritos e situações repetitivas? Parece que você tem manias de fazer coisas de maneiras que às vezes você faz tão no automático que nem percebe que você fez aquilo 2, 3, 4, 5 vezes dentro de uma semana, dentro de 3, 4 dias? Então, muito provavelmente essa atitude condicionada se chama TOC, transtorno obsessivo compulsivo. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Fica comigo até o final para saber mais. Olá, tudo bem? Meu nome é Joás, sou psicoterapeuta de terapia de reprocessamento generativo e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre TOC. É uma sigla pequena e significa transtorno obsessivo compulsivo. Na verdade, o nome parece ser grande e ter um significado gigantesco, mas ele é uma coisa simples. Não é porque é simples que não tem lá a sua importância. E a gente vai trabalhar um pouquinho sobre isso hoje. A primeira coisa que a gente vai falar é sobre o que é esse TOC, o que é o transtorno obsessivo compulsivo, né? O nome em si já diz muita coisa. Lá no vídeo anterior que a gente falou, se não me engano, sobre a depressão, nós entendemos que tudo que é transtorno é mudança de rota, né? Então, quando eu mudo a rota, quando eu mudo a expectativa de algo que era para ser assim e foi daquele outro jeito, eu estou transtornado, certo? E esse transtorno especificamente, ele vai tratar de obsessões e compulsões. A gente vai ver isso em detalhes agora. O TOC é um distúrbio gerado por pensamentos obsessivos, que através de ansiedade causam desconforto ou sofrimento ao indivíduo, sendo alguns dos casos mais comuns a obsessão por higiene, simetria, perfeccionismo, manias ou até mesmo alguns rituais. Trocando em miúdos, você vai entender rapidamente com um pequeno conceito. Um pensamento obsessivo leva a uma atitude compulsiva. Mas isso é só metade do ciclo e a gente vai ver o ciclo todo já já. Joás, então quer dizer que se eu tenho uma mania pessoal de algo que às vezes nem faz sentido para mim, não me atrapalha em nada, não tenho prejuízo com isso, não me faz sofrer, isso é TOC? Sim. Como eu vou dizer, seria uma versão saudável do TOC. Só que isso não é algo com o qual você precisa se preocupar, porque uma obsessão a uma compulsão é algo que muitas vezes acontece por 1 bilhão de fatores diferentes, de acordo com cada indivíduo, né? Então, se por acaso você tem mania de lavar a maçã e de tirar a casca, tudo bem, não tem nenhum problema com isso, certo? Quando se torna um transtorno, então, Joás? Quando nós temos 3 fatores somados. Vamos a eles. O primeiro fator, o tempo gasto. Usando o exemplo anterior, se você pega uma maçã, lava ela e não se sente seguro ainda, às vezes pelos agrotóxicos, às vezes porque o lugar onde você comprou não era muito limpo, muito higienizado, e você vai lá e tira a casca. Você gastou o quê? 1 minuto do seu tempo? 2 minutos no máximo, que dirá? Não quer dizer que isso é um transtorno, quer dizer que você é uma pessoa preocupada com a sua saúde, certo? Agora, imagine agora essa mesma maçã e você tendo, sei lá, comprado essa maçã num lugar super higienizado, limpo, organizado, que não passasse nenhuma dúvida a respeito da qualidade daquela fruta. E mesmo assim, você lava ela 3 vezes, tira a casca, abre ela no meio, corta ela em 8 pedaços e confere se cada uma dessas fatias não tem nenhuma mancha, nenhum bichinho, nem nada. Aí, isso já pode começar a se configurar um TOC. Por quê? Porque você tinha razões claras para entender que aquilo não tinha nenhum sinal de dúvida. E mesmo assim, algo disse para você, na sua mente, que ali havia algum fator de dúvida, certo? Então, a primeira característica é, eu gasto muito tempo fazendo algo que não tem justificativa pelo tempo gasto? Sim, esse é um ponto importante. Temos um segundo ponto também. Isso me gera sofrimento? Às vezes eu gosto de alguma determinada coisa ou situação que ela tem que ter 8 parâmetros para que eu possa aproveitar dela, que ela tem que ter 5 qualidades para que eu possa comprar ela. Muitas das vezes isso vai começando a tirar de você experiências da sua vida e isso te gera sofrimento. Então, se alguma dessas suas, abre aspas, manias te gera algum tipo de sofrimento, muito provavelmente também é um transtorno obsessivo compulsivo. E, por último, como nós falamos que são 3, os prejuízos. Muitas das vezes, certas manias cobram, e muito caro, para serem mantidas. Então, muitas pessoas, inclusive, passam por situações onde elas gastam horrores de valores monetários, simplesmente porque ela tem a mania de fazer aquilo daquela forma, naquela situação, com aquelas circunstâncias. E se não for desse jeito, para ela não serve.
Aquele ritual é importante. Então, veja bem, se eu gasto muito tempo, se aquilo me gera um certo tipo de sofrimento e se eu tenho prejuízos, e não só na esfera financeira, com a manutenção desse rito, desse hábito, dessa mania, sim, você tem um transtorno obsessivo compulsivo. E a gente vai falar agora mais aprofundadamente da parte científica disso, né? Vamos começar pelas causas, né? Cientificamente não tem a causa, ok? Não existe assim, o transtorno obsessivo compulsivo vem disso. Mas a ciência tem uma grande concordância entre os maiores cientistas da área de que tem um fator genético muito pesado a respeito disso. Geralmente, famílias que foram estudadas, pessoas que têm toque em uma parte da família, geralmente os seus descendentes terão toque ou uma grande propensão ao toque. Não quer dizer com isso que isso é lei, isso quer dizer apenas que o estudo mostra que existe uma grande preponderância genética, ok? Isso está ligado a quê? A nível orgânico, a nível humano. Aponta-se para uma anomalia multifatorial devido a um problema de comunicação em algumas áreas do cérebro que estão ligadas à serotonina. E se você não conhece muito sobre a serotonina, vai lá no vídeo da ansiedade que a gente trata um pouco sobre esses hormônios e o que eles fazem com a química do nosso corpo e do nosso cérebro, tá beleza? Bom, o que se tem percebido é o seguinte, existe uma disfunção cíclica no cérebro em relação ao que gera o toque, né? E eu vou te explicar agora o ciclo que funciona para que o toque aconteça no indivíduo. Primeiro, acontece uma situação na sua vida, num dia normal, qualquer, em qualquer fase da sua vida, não existe um padrão para isso, algo te gerou ansiedade. Não importa o que seja, e não importa a interpretação que você deu para isso que aconteceu. Essa ansiedade, o seu cérebro disse para você mesmo, se você fizer isso, essa ansiedade passa. E você foi lá e cumpriu a compulsão do que o seu cérebro disse que funcionaria. E aquela coisa passou. Isso gerou em você um alívio. Esse alívio foi um encadeamento de quê? De uma solução para um problema. Então você, beleza, se acontecer de novo, eu sei o que fazer. O problema é que esse alívio é temporário. E daqui um dia, 2 ou 3, talvez, essa obsessão vai voltar à sua mente. E você vai interpretá-la novamente, vai dizer, eu preciso fazer aquilo que eu fiz da primeira vez, para que eu tenha o alívio que eu tive da primeira vez. E o ciclo se perpetua. Por quê? Porque o pensamento obsessivo vai estar no final do alívio. E sempre que você passar por uma X quantidade de tempo aliviado, o seu cérebro vai ativar de novo a obsessão daquele pensamento. E você vai interpretar aquilo no lugar onde você estiver, no momento que você estiver, e aquilo vai se tornar uma obsessão para você. Percebe agora como pode haver muito sofrimento e prejuízo nisso? Porque o toque ele não escolhe lugar, não escolhe pessoa, não escolhe sexo, não escolhe nada. Em N situações da sua vida, com N pessoas diferentes, em N momentos diferentes, você vai ter o mesmo pensamento obsessivo interpretado de várias formas. E isso vai fazer com que você busque de todas as formas alcançar o alívio, mesmo que temporário, para aquela obsessão que está te consumindo, certo? Joás, a nível do corpo, o que acontece no cérebro? Nós temos duas coisas mais importantes. Uma delas é o tálamo. O tálamo é a parte do teu cérebro que diz o seguinte, você está em perigo. E ele manda uma mensagem. Quem capta essa mensagem? O córtex órbito-frontal. O que ele faz? Ele vai pegar a mensagem de perigo e vai abrir e vai dizer, esse perigo necessita de uma resposta imediata, abrupta, rápida, com força, com veemência, ou é algo que eu posso analisar e ir resolvendo passo a passo, paulatinamente? E ele vai dizer, não, tem que ser rápido. Percebe a diferença? O teu córtex órbito-frontal não consegue interpretar o problema. Por quê? Porque existe uma falha nessa parte química do teu cérebro, a respeito, inclusive, de como trabalha o hormônio da serotonina, que nós falamos anteriormente. Então, esse ciclo desordenado mantém você num ritmo onde tudo que você interpreta ao seu redor se torna o perigo que a sua obsessão está dizendo para você que você está ali no meio. E isso vai atrapalhando o seu dia a dia, a ponto de você tomar decisões que as pessoas às vezes não vão conseguir entender e nem vão conseguir explicar. Gente, por que essa pessoa agiu dessa forma? Por que fulano ou fulana fica assim quando situação X ou Y se apresenta? É algo que não dá para entender. E a pessoa sente vergonha, sente medo, retraimento para poder expor o problema e poder pedir ajuda, certo? Dito essas causas naturalmente vão gerar sintomas. E é o próximo passo da nossa conversa. Vamos aos principais sintomas, né? Obsessão por um tema específico. Não importa a hora do dia, o dia da semana, o momento no mês ou no ano. Em algum momento você vai estar pensando sobre aquilo
tantas vezes por dia. Se torna obsessivo, né? Muitas pessoas, isso é coisa comum, mas não é regra, né? Lavam as mãos com frequência. Não só pela questão da limpeza, existem N fatores para lavar as mãos, tá? Muitas pessoas lavam tanto as mãos que começam a ter problemas de saúde na pele e nas mãos como um todo por causa do excesso de produtos químicos, né? Temos aí a obsessão pela limpeza como um todo, não apenas com lavar as mãos. Fobias em graus extremos, né? Pessoas que inclusive têm medo de ter medo de tudo, né? Se enclausuram numa realidade onde elas possam perceber o mínimo de segurança. E também nós temos rituais muito compulsivos, né? Que são coisas que a pessoa faz não importa a hora e o lugar. Se aquilo é algo válido ou conveniente para o momento, ela faz, e se não é, ela faz do mesmo jeito, né? Mas não obstante apenas a essas opções, nós temos também o excesso de conferir as coisas, né? Não que você, se ficou na dúvida, se trancou a porta da sua casa e voltar, é um toque. Você está inseguro, tudo bem, vai lá e confere, a porta está trancada, beleza. Né? Contanto que você faça isso uma vez e tenha segurança de que fez bem feito com essa primeira repetição, não tem problema nenhum, né? Outra coisa, incapacidade de quebrar rotinas. Aquele tipo de pessoa que se ela acorda e não cumpre o ritual completo dela, ela já começa o dia menos legal, porque a rotina dela foi quebrada e isso para ela quebra todo o sentido da existência dela. Também temos contar sem motivos ou repetir demasiadamente palavras ou ações, né? Pessoas que parece que ela tem uma calculadorazinha na cabeça, ou ela às vezes tem parece que a vida dela é olhada sempre por um viés único, né? Medo de apertar a mão ou tocar coisas em público, ansiedade demasiada quando coisas não estão em ordem ou não estão em simetria, né? Não que você ser organizado seja um problema, tá? Contanto que isso não te traga nenhuma daquelas 3 características somadas, certo? Nem o sofrimento, nem o prejuízo, para que você não precise fazer aquilo de uma maneira que você tem que se agradar, correto? Passando dos sintomas, a gente não consegue, digamos assim, estipular o padrão de análise para o toque em palavras, porque cada caso é um caso, cada indivíduo tem uma realidade única. Então, se você passa por uma situação parecida ou quer ter certeza se o que você tem está te fazendo mal ou não, mesmo que seja na sua área psicoemocional, aqui nesse vídeo você vai encontrar todos os nossos contatos, vai encontrar também os links para nossas redes sociais, você vai poder nos procurar, eu vou tentar tirar todas as suas dúvidas e se você precisar de um tratamento, a gente está aqui para te ajudar. Conta comigo em todos os momentos, precisando, estamos aqui para te ajudar e até a próxima. Muito obrigado pela sua atenção.